Boa tarde, pessoal. Boa tarde, garotos, garotas, senhores e senhoras, estudantes, professores, os mais novinhos, os mais velhinhos. Boa tarde a todos vocês. Quero agradecer à professora Juliana pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É o segundo ano que eu estou participando com vocês do Fórum Ambiental da Alta Paulista. Esse ano vão ser nos dias 25 a 27 de julho de 2018. Obrigado por você que está assistindo, que está participando do evento. Com certeza é muito importante a participação de todos, né? De tanto dos organizadores, dos palestrantes e principalmente de quem vem assistir, né? Porque é para vocês que a gente faz tudo isso com muito carinho, com muita atenção, pensando sempre em vocês. Então, para vocês, dedico para vocês essa apresentação aqui. Estou usando um programinha novo aqui, então, gente, se eu der uma travadinha de vez em quando é porque eu estou mexendo no programinha para gravar o vídeo aqui, tá? Vamos lá. O tema de hoje que eu vou trabalhar, a gente vai conversar, são geotecnologias aplicadas à análise ambiental. É um tema bem amplo, né? Geotecnologias é um tema muito amplo e análise ambiental é outro tema muito amplo. É difícil esgotar esses dois assuntos, porque eles são bem amplos. Análise ambiental, a gente está pensando em ambiente, né? Pensando em atmosfera, hidrosfera, enfim, em vários ambientes. A geotecnologia, vamos focar primeiro nas geotecnologias, que eu acho que eu fiz uma pequena organização aqui, e eu vou seguir essa organização, porque aí a gente consegue ser mais produtivo. Vamos lá, então. Processamento de informação georreferenciada. As geotecnologias são softwares, hardwares, equipamentos que visam a trabalhar informações que elas estão georreferenciadas. O que significa esse georreferenciada? Georreferenciada significa que ela está a coordenada geográfica ela é como uma malha, como uma roupa xadrez que veste o planeta Terra e cada cruzamento é um ponto. Então a gente consegue localizar vários pontos na Terra com essas coordenadas, né? Então, para a gente trabalhar com geotecnologia, significa que nós estamos trabalhando com dados, né, dados ambientais, pontuais, de linha, de polígonos, eles estão georreferenciados, eles estão referenciados dentro de um modelo matemático que representa a Terra. Então, esse é o ponto principal quando a gente cita geotecnologias, né? As geotecnologias, nas últimas décadas, né, gente que está na ciência, está acompanhando, ela cresceu muito, principalmente na ciência, né? Foi quando ela deu o grande start, né? Ela surgiu, o surgimento dela se deu na época de guerra. Ela era usada inicialmente para usos bélicos, né? Para defesa, ataques das forças inimigas, e depois que a guerra parou, ela se percebeu que essas tecnologias poderiam ser utilizadas para planejamento urbano, para vários usos aí. A gente vai trabalhar aqui ao longo da palestra. Então, depois, posteriormente, as empresas começaram a utilizar para desenvolvimento econômico e o governo começou a utilizar também para fazer as pesquisas, para ter o conhecimento do território que tem que fazer a gestão. As geotecnologias, elas facilitam muito o planejamento e o monitoramento dos recursos hídricos e dos recursos naturais. Como a gente sabe bem, né? Plano de recursos hídricos, o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor, todos eles usam as ferramentas que são geradas através das geotecnologias. Exemplos de geotecnologias, né? O que são, quem são elas? A gente tem o sensoramento remoto, que é mais comum utilização de imagens de satélite para fazer algum tipo de monitoramento, para coletar dados e acompanhar o curso de alguma coisa, o desenvolvimento de alguma ação ou implantação de um método. São sistemas de informação geográfica, ou SIGs, ou GIS, sistemas de posição, sistema de posicionamento global, GPS, e também a gente pensa em geotecnologias, né, a gente pode pensar na soma entre três coisas: hardwares, softwares e você. Exatamente, você, a pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Por quê? Porque de nada adianta a gente ter um bom hardware, a gente ter um bom computador, a gente ter um satélite legal, com uma câmera legal, com um sensor legal numa câmera, que vai
coletar bons dados, a gente tem um software legal que consegue processar esses dados, porque normalmente eles são muito pesados, e a gente não tem um profissional que sabe administrar tudo isso. Então, um profissional é muito importante. E pensando nisso, eu elaborei aqui uma sequência de informações para dar uma clareada no assunto de geotecnologias, né? Porque eu não poderia escolher um assunto específico, então eu vou apresentar para vocês algumas áreas que se pode seguir dentro de geotecnologias aplicadas para análise ambiental. Então, primeira coisa a gente consegue, com as geotecnologias, fazer uma representação do espaço real em ambiente computacional. A gente vai usar como sensor os satélites orbitais, e esses satélites, eles estão sendo lançados há muitos anos, nós começamos a utilizá-los, e hoje existe aí mais de 60 missões de satélite em órbita, né? A gente tem o ALOS, do Japão, nós temos as Pleiades, o sistema de satélite Pleiades, que são franceses, temos o Sentinel-1, Sentinel-1, Sentinel-2, 1A, 1B, e tem o Sentinel-3 também. Tem o RadarSat-2 do Canadá, temos o TerraSAR-X da Alemanha. Enfim, temos uma infinidade aí de satélite, e eles são interessantes porque eles têm características únicas. Assim, cada satélite tem a sua resolução espacial, cada satélite tem uma frequência de aquisição de dados, cada satélite tem uma cobertura de solo diferente da outra. As bandas eletromagnéticas que cada satélite trabalha são completamente diferentes uma das outras. Então, não é que são todos os satélites voando ali iguais. Cada um tem uma característica própria específica. Tem satélites que têm sistemas ativos e satélites com sistemas passivos. O que isso significa? Ativos são satélites que conseguem... Ele não precisa da luz do Sol, ele emite seu próprio sinal, sua própria onda eletromagnética. Essa onda vem para a Terra, reflete e retorna para o satélite. Ele funciona assim, eles são ativos. Normalmente, né, os satélites que usam o sistema de abertura sintética, o SAR, eles conseguem atravessar as nuvens. Na imagem real, a gente vê a nuvem, mas para trabalhar com as ondas, a gente consegue separar as nuvens, porque a onda atravessa a nuvem. Vamos lá. Nós temos hoje 4 principais bandas em operação, que é a banda X, significa que a ondinha da banda, a minha ondinha foi demais, né? Significa que a onda da banda ela tem entre 2,5 cm e 3,75 cm. É uma onda bem pequenininha assim, e ela consegue identificar objetos muito pequenos, ela consegue pegar detalhes. Então, isso é uma grande vantagem, A partir do momento que a gente começa a aprofundar nos estudos de o que fazer com as imagens, com os dados gerados pelos satélites, isso é um oceano de conhecimento, e o interessante aqui é abrir as portas para vocês darem os passos. Antes eu quero fazer 2 perguntas, as perguntas que eu elaborei aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. De que forma as superfícies cobertas por água vêm representadas nas imagens SAR? Imagem SAR é essa imagem que eu acabei de falar, porque antes os satélites eles dependiam da luz solar para conseguir, ou uma fonte de luz artificial, mas eles dependiam de uma fonte de luz para conseguir registrar a informação, o dado. Hoje não, os satélites eles têm a tecnologia de ser sistemas ativos, ele emite o próprio sinal. Então, como a água vem representada, as superfícies cobertas por água vem representada nesse tipo de imagem? Tchenan, responda no final. Se você quiser, você pode deixar no comentário aí. Vamos ver se você acerta depois essa pergunta. E a outra pergunta que eu vou fazer atenção, hein? Atenção. Por qual motivo as cidades aparecem muito brilhantes nas imagens SAR? Por qual motivo que elas vêm brilhantes nas imagens? Então, vamos pensar. E enquanto a gente vai conversando aqui, vamos ver se a gente consegue clarear e no final das respostas. Se quiser, responde aí nos comentários. Vamos ver quem que está dominando o assunto aí. Outra importante informação sobre a informação mais técnica, né, sobre
os sensores presentes no radar é sobre a polarização. A polarização, ela quer dizer se a onda está deitadinha ou se a onda está em pezinho. Então, a onda eletromagnética é composta por uma cruz, assim, uma onda elétrica e uma onda magnética. Ela pode ter a polarização vertical ou horizontal, ou vertical e horizontal. E isso é muito importante, por quê? Por qual motivo? Dependendo do tipo de polarização, você tem uma vantagem para trabalhar com determinados tipos de solo ou de superfície. Então, é muito importante ter esse conhecimento para prosseguir com a sua pesquisa, com o seu estudo. Vamos lá. Bom, então, aplicações. Como é que a gente consegue aplicar essas geotecnologias? Como é que a gente consegue aplicar o uso de radar? Como é que a gente consegue aplicar esses sistemas de informação geográfica? Como é que a gente consegue aplicar esses softwares? Como que a gente consegue usar isso para fazer análises ambientais? Bom, análises ambientais, nós podemos desenvolver diversos tipos de análise. A gente pode fazer uma análise com foco no planejamento urbano. Se a gente focar em planejamento urbano, qual que vai ser o nosso direcionamento? Fiz uma listinha aqui para ficar mais fluido. Seria o quê? Seria análise de série histórica do desenvolvimento da bacia. Por exemplo, eu pego uma série histórica de 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, cada um determina o seu tempo. E eu vou analisar essa série histórica e vou perceber quanto que o município cresceu, quanto que o município diminuiu, que é basicamente impossível, quais foram as modificações no uso da terra naquele período, entre inicial e final. Um outro exemplo, monitoramento das matas ciliares, qual a condição da vegetação nativa na sua bacia, como é que está o desenvolvimento disso, está bom, não está, está de acordo com a legislação? Um outro exemplo muito legal são a elaboração de mapas de vulnerabilidade. Os mapas de vulnerabilidade, o que são? A gente vai pegar diversos fatores ambientais, por exemplo, tipo de solo, precipitação, taxa de infiltração, a presença de mata ciliar, tipo de uso, classificação do uso da terra, e nós vamos atribuir para cada parâmetro alguns valores. De acordo com uma classe que a gente enquadra esses valores, a gente vai atribuir um peso para ele. E no final a gente faz uma conta e chega em determinados valores. E classifica esses valores de tanto em faixas. E cada faixa corresponde a uma vulnerabilidade baixa, média, alta. Então eu consigo fazer uma análise multicritéria, consigo pegar diversos critérios e realizar uma análise lógica para chegar a uma conclusão. Qual parte da bacia minha tem mais vulnerabilidade para contaminação do aquífero? Ou, por exemplo, qual parte da minha bacia tem mais vulnerabilidade para processos erosivos? Ou qual parte da minha bacia é melhor para fazer o plantio de determinado monocultura? Esse tipo de uso. Aqui se vou citar para vocês pesquisarem depois, alguns tipos de mapas de vulnerabilidade, são muito bons. Tem o Drastic, muito famoso, acho que é o mais antigo, da Aller, 1987. Tem o AVI, de 1992. Tem o método GOD, G-O-D, de 1987, da Hirata e do Foster. Tem o EKV, do Audi, 2004. Tem o índice SI, que é do Francis, 2001, e tem uma série de outros aí. Depois a gente pega as várias camadas, né, que eu falei, lembra que eu comentei que são várias camadas? Pega o solo, aquífero, uso superficial, classificação do uso. Aí eu vou colocar todos esses mapas sobrepostos no SIG, cada um com seu valor atribuído, e a gente pode fazer uma álgebra de mapas, que vai somar esses valores em área e te dar o resultado que você precisa. Aí você consegue analisar o resultado e chegar na sua conclusão. Outro uso muito importante, que não deixa de ser uma análise ambiental, é o monitoramento climático, do clima. Aqui que a gente, graças aos satélites, hoje a gente consegue detectar grandes tempestades, furacões, precipitações, radiação, e chegar aí a índices, riscos de catástrofes. Existe um material que é a Carta Internacional, é um grupo de organizações espaciais, eles disponibilizam dados referentes a catástrofes. Depois você pode fazer uma pesquisa aí e dar uma
explorada nesse assunto. É bem interessante para quem está estudando riscos ambientais, catástrofes ambientais, bem interessante. E onde eu vou dar um pouco mais de ênfase aqui, eu tenho uns minutinhos ainda, deixa eu ver o tempo, controlando. Vamos lá. Um outro que eu quero trabalhar aqui são os desastres ambientais, né, que é um uso bem importante. O que a gente consegue verificar com isso? Né? Florestas em chama, terremotos, vulcões, inundações severas. No Brasil, a única dessas coisas que nós temos, basicamente, graças a Deus também, né, por sorte, a gente, infelizmente, nós temos muitos incêndios florestais, né, devido ao cerrado. Então, a gente consegue fazer estudos com imagens de satélite, fazer verificações desse item. 2 itens eu vou dar um pouquinho mais de atenção, que são deslizamentos de terra e enchentes, que acontecem com muita frequência. Basicamente, toda cidade de médio a grande porte tem pelo menos uma área com alto índice de enchentes, onde ocorreu alguma inundação, alguma enchente. Então, esses são parâmetros que a gente consegue analisar com o uso das geotecnologias. Tem uma coisa que eu quero apresentar aqui. Essa informação eu fiz um curso recentemente, um curso da Agência Espacial Europeia, o programa Copérnicos, que são os radares Sentinel. E tem, assim, os nossos usos, né, que a gente tem feito para o desenvolvimento econômico e social: extração de óleo, extração de gás, petróleo, me refiro ao petróleo, extração de gás, até mesmo extração de água, de carvão natural. Todas essas extrações, nós estamos gerando grandes vazios no subsolo, grandes vazios. E nem sempre esse vazio é preenchido com alguma coisa. Existem algumas zonas do mundo que está acontecendo um rebaixamento do nível. Existem diversos estudos nessa área, e uma das coisas novas que a gente está conseguindo fazer hoje com o uso de dados de satélite é fazer essa verificação se está havendo rebaixamento do nível do solo. Tem uma técnica muito interessante, a interferometria diferencial. O que essa técnica faz? Ela vou ler para dar o conceito correto. Ela vai medir as diferenças de fases a partir de 2 imagens. Essas imagens são combinadas, porém elas têm ângulos de visão diferentes. Não é o mesmo ângulo de visão. Uma foto foi feita daqui e a outra foi feita um pouquinho mais baixo. Então a imagem não está exatamente igual. Porém, como se conhece o comprimento de onda e a distância do satélite até a superfície, se consegue medir. E através dessa medição, que é o quê? É fazer a diferença correspondente entre as 2 imagens, ela vai dar para nós, ela vai dar o valor correspondente à modificação que ocorreu na topografia do terreno, no intervalo de tempo entre a primeira imagem e a última imagem. Então, quer dizer, se você tem uma propriedade, uma residência, um ponto que você consegue monitorar, você pode pegar uma imagem de 2 anos atrás, por exemplo, do mesmo satélite, mesmo sistema satélite, e uma imagem de hoje, 2018, 2017, 2018, vamos colocar um ano. Você coloca as 2 imagens sobrepostas, você vai fazer a combinação dessas 2 imagens, e aí depois você consegue subtrair uma da outra, e a diferença que der é a modificação que teve na topografia. Esse é um tema novo que está em evidência, se vocês quiserem pesquisar. Vou submeter depois aqui alguns links para vocês pesquisarem. Aliás, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela aqui. Eu deixei aberta, cadê? Um minuto, por favor. Aqui, eu deixei aberto aqui algumas abas, né? São sites que vocês conseguem fazer downloads de... Opa, deixa eu aumentar aqui, me desculpem. Falha técnica aqui, galera. Não, abaixo. Pronto. Aqui são alguns sites que vocês conseguem ir um pouquinho mais a fundo em pesquisas, tá? Sobre geotecnologias e sistemas de satélite. E também fazer download de imagens.
aqui o site da Airbus, vocês conseguem achar aqui dados de diversas partes do planeta. Eu uso bastante aqui o Open Hub da Copernicus, aqui Open Hub, e consegue fazer download de imagens. Tem que fazer login e senha, vocês podem fazer o cadastro. Aí vocês conseguem fazer abrir um filtro aqui. Acho que eu vou conseguir assim, login e senha, não sei. Você consegue filtrar aqui o período que vocês querem, né, colocar a data, o tipo de produto. Essas informações vocês conseguem pegar no site, tá? Que eu deixei disponível. Depois vocês apertam pause no vídeo, então vocês conseguem copiar o site. Sentinel-1, Sentinel-1B e 1A. Tem um tipo de sensor, a polarização, tá aqui, ó. Vocês conseguem filtrar aqui e você salva o filtro depois. Você salva o filtro depois e consegue realizar sua pesquisa. É um pouco difícil mexer nesse gravador de vídeo aqui, mas vocês vão entender, eu tenho certeza. Pronto, ok. Desculpa aí, galera. Bom, então vamos concluir aqui que está dando meu tempo. E um outro tipo de análise interessante que nós podemos fazer também é uma coisa nova. Nós conseguimos fazer análise de qualidade da água com imagem de satélite. É um pouco mais complicado, exige uma metodologia um pouco mais pesada, porém é possível também. Tem um caso de um grupo de pesquisadores em Orlando, na Flórida. Eles realizaram uma análise de fluxo de nutrientes, a aplicação de técnica de sensoriamento remoto na qualidade da água superficial e estado do ecossistema em relação ao ciclo de nutrientes. Então, quanta coisa a gente não consegue fazer hoje com o uso de geotecnologias, né? É uma palestra rápida. Em relação à pergunta que eu fiz, eu estou com a resposta aqui. Eu vou responder para vocês. Acho que você já sabe, né, que a água ela é representada com uma coloração mais escura, e o motivo disso é porque, como a superfície é lisa e plana, ela consegue, dentre outros fatores químicos e físicos, ela consegue absorver o sinal que é emitido pelo satélite. Ela absorve o sinal e retorna menos para o satélite, então a coloração fica mais escura mesmo. E exatamente o oposto é o motivo de que a cidade é mais clara. Por que ela vem tão brilhante na imagem? Por conta disso. Na cidade, além de ter uma reflexão maior, a gente tem muitos ângulos, né? Por exemplo, a parede e a rua. Então, quando forma esse ângulo, tem um efeito que a gente chama de double bounce, ou espalhamento duplo, né? Que é o quê? Que é aqui, né, na superfície, ela vem, bate na superfície, bate no muro e retorna para o satélite. Então, de um lado da água que a gente não tem essa reflexão, a gente tem um valor baixo de reflexão, na cidade a gente tem um valor muito alto de reflexão. Então, compreender a interação das ondas eletromagnéticas com as superfícies que nós temos, com os itens que nós temos na superfície, vai ajudar, orientar a trabalhar com o uso das geotecnologias para análises ambientais. Tá? Então, é isso. Deixo para vocês aqui o meu obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, postem, mande e-mail. Eu escrevo meu e-mail aqui no comentário. E eu estou à disposição. Se eu puder auxiliar com algo, tirar alguma dúvida, se eu não me esclareci bem com alguma coisa do vídeo, por favor, perguntem que eu respondo. E é isso. Agradeço a todos vocês pela atenção, pela paciência. Desejo um ótimo segundo semestre para vocês. Façam os seus planos, coloquem o objetivo que vocês querem no final do semestre. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês vão alcançar. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, professora Juliana. Obrigado ao pessoal da organização. E, principalmente, mais uma vez, obrigado a vocês que estão assistindo. Tá bom? Um beijo, um abraço apertado e boa sorte com os trabalhos aí, com os estudos. Até mais. Tchau, tchau.